Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. Esse é o nosso episódio de número 92, hoje com o título Providência e Liberdade, uma síntese conclusiva. Hoje a gente está concluindo uma longa sequência, dentre várias outras que a gente já fez, tratando de dois temas centrais, fundamentais para a vida cristã. Esse é um podcast sobre vida cristã. Nós tratamos de temas que são fundamentais para quem escolheu, usou a liberdade, né, para fazer a escolha de ser cristão nesse mundo. Quem quer ser cristão nesse mundo precisa compreender o que é a ética cristã, que referências a gente tem. Isso envolve conhecer melhor, com mais clareza, temas fundamentais como esses aqui. A gente vai fazer um desfecho, né, conclusivo. Quero começar pedindo para você curtir, compartilhar e verificar se você está inscrito no canal do podcast. Lembrando que esse podcast ele tem os seus episódios completos, tem o seu canal, não é, em várias plataformas, sendo no YouTube, no Spotify, na Deezer, na Amazon Music e na Apple Podcasts. Bem, eu sou Timóteo Madaleno, eu sou doutor em psicologia pela UNB, eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade, eu sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia. Junto comigo, o professor Cláudio Ivan de Oliveira. O professor Cláudio é doutor em psicologia pela UNB, ele tem uma formação em teoria social, tem uma formação em teologia pastoral e urbanidade, e é professor de História e Epistemologia da Psicologia, da PUC de Goiás, e Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo, também na PUC de Goiás. Professor Anderson Clayton Pires, ele é sociólogo, ele é teólogo, ele é filósofo, ele tem um doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele tem um doutorado em Teologia em Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. O professor Anderson também é autor de vários artigos publicados em várias revistas, tanto acadêmicas como jornais. A Gazeta do Povo acho que foi o jornal onde ele mais publicou, mas também tem na revista Ultimato, que ele já não publica um tempinho, mas tem vários artigos antigos lá, dentre outras revistas. Bem, vamos então começar. Momento importante, né, de dar um desfecho para a gente abrir caminho para um novo tema no próximo episódio. Professor Anderson, quer fazer um aquecimento para a gente, professor Cláudio? O professor Cláudio pode começar, professor. Eu acho que eu vou acompanhar mais para interferir ao longo do podcast, mas eu entendo que o tema que foi trazido aqui, eu acho que quem assistir todo o conjunto da obra dessa análise sobre providência e liberdade vai encontrar a solução para um problema que eu acho que na biografia de cada cristão, em algum momento um nó foi dado quanto a essa pergunta, não é? O espaço da liberdade, o movimento da providência e a soberania de Deus. Eu acho que fundamental nesse podcast foi encontrar uma solução que preservou tanto o movimento da providência, a soberania de Deus e o espaço da liberdade humana sem que nenhuma dessas variáveis esmague a outra, não é? Existe uma expressão muito comum que sempre se fala no espaço do cotidiano, né? Sobretudo para aqueles que estão vivendo ou sendo submetidos a algum tipo de experiência de ansiedade ou depressão crônica, né? Uma pergunta sobre o sentido de estar nesse mundo, o sentido de viver nesse mundo. E por que as coisas as experiências, né, que se tem na vida são, na maior parte das vezes, elas têm um potencial tão destrutivo, né? E a gente, via de regra, enfrenta crises em relação à nossa própria fé, porque muitas perguntas são criadas, mas não são nem a maioria, nem muito menos ainda do que a maioria, não consegue uma resposta que nos convença de que a experiência do patos ela é necessária. Do ponto de vista da experiência e da linguagem emocional,
nós reagimos sempre com raiva, com rebeldia, com angústia, às vezes com tristeza, ou na maior parte das vezes com ansiedade. O fato é que o tema, a reflexão sobre o tema providência e liberdade custa caro para a pessoa humana, para as pessoas que pensam ou que foram submetidos a um processo de experiência na vida humana que se tornou potencialmente depressivo, potencialmente ansiogênico, potencialmente patogênico. Então, viver é quase que se submeter à experiência do sofrimento. O problema não é sofrer em si, mas é saber por que se sofre. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente sofre na vida? Por que a lógica dos desencontros, elas produzem tantas feridas na psicologia humana? E por que a engenharia da maldade ela tem o potencial de criar embaraços, criar ressentimentos, dividir capitais afetivos, deshorizontalizar perspectivas de vida, desfuturizar o próprio presente na perspectiva de uma percepção mais otimista. Por que isso tudo acontece? E o que tudo isso tem a ver com o tema que nós tratamos? O tema é providência e liberdade. Há o dilema nessa polaridade ou nesse binômio. Bem, se Deus existe, então nós somos reféns, né? De uma lógica que transcende a nossa própria vontade livre. É a lógica da vontade soberana de Deus. Mas se Deus resolveu nos dar liberdade, respeita a liberdade e não intromete no processo de construção do presente e futuro, essa responsabilidade é da pessoa humana, e Deus não eximiu a pessoa humana dessa responsabilidade, portanto ela continua sendo livre mesmo depois da queda. E Deus continua sendo soberano mesmo depois da queda. Então é um dilema, é uma aporia. Nós precisamos dar resposta a esse dilema, a essa aporia, para tentar desembaraçar um pouco alguns nós que a experiência humana coloca frente à nossa caminhada. Professor, só para pontuar, porque eu acho que a frase é lapidar, frase do Senhor: Deus não interfere nas nossas escolhas, Deus interfere nos fatos, não é? Acho que dialoga com o que o senhor está dizendo agora. Sim. Mas essa aporia é uma aporia e nem a filosofia e nem tampouco a teologia da Idade Média conseguiram dar uma resposta satisfatória. Portanto, desde Agostinho se tenta criar, não, muito antes, desde dos neoplatônicos, né, já se tenta propor uma resposta que seja satisfatória para amortizar um pouco os efeitos desse drama que é o drama humano. Nós estamos vivendo muitas vezes sem saber por que estamos vivendo. Nós estamos sofrendo sem saber por que estamos sofrendo. E o problema é que alguns tipos de sofrimento são sofrimentos que têm um potencial de levar algumas pessoas para uma condição de irreversibilidade, né? Se torna irreversível, um processo irreversível. Algumas delas
desistem até mesmo de viver, né? Infelizmente, lamentavelmente, né? E tudo isso porque existem certos limites que foram, infelizmente, também colocados pela própria religião. Quando eu falo religião igreja. E, portanto, quando eu trabalho esse capital educacional que é fabricado, que é construído dentro do espaço religioso, dentro do templo religioso, dentro da igreja, eu estou admitindo que as igrejas têm um potencial de modelar cognitivamente consciência de cada frequentador, de prepará-lo ou desprepará-lo para entender de questões que estão complicadas, que estão relacionadas ao tema que nós trabalhamos aqui, o tema da providência e da liberdade, o tema da soberania, porque a soberania é um conceito que, na maior parte das vezes, é interpretado como um modus operandi, quando, na verdade, ele é o status quo. É um status quo, é uma condição que se imputa ou que é autoimputada a Deus por ele ser aquele que detém o poder, que governa a história e, governando a história, atrai para si a realidade que está em processo na construção da história escatológica. Então nós temos uma definição muito clara sobre o conceito de Senhor do futuro. Não é aquele que chega no futuro primeiro, que é todo mundo. Não é aquele que vê o futuro desde o início. É muito mais do que isso. É aquele que não interfere na escolha, que vai construir fatos que vão produzir movimento na história. Fatos que vão produzir movimentos que muitos, ou que são movimentos que na experiência têm se revelado movimentos de natureza paradoxal, ou movimentos de natureza contraditória, né? Então, nós tivemos um extraordinário pensador, que não era teólogo, mas ele influenciou grandes teólogos, por exemplo, o Hegel, que influenciou o Tillich. E nós tivemos também pensadores como Pannenberg, que foram, apesar de estarem no espectro da sistemática, eles estão nesse expediente da sistemática, mas sempre fundamentado numa boa exegese, numa boa compreensão exegética de certos textos, de certos conceitos. Então, eu lembro que o Ega, um exegeta que escreveu um livro chamado Metodologia do Novo Testamento, ele é um livro relativamente fino não, tem umas 250 páginas no máximo. Ele fez essa colocação interessante, né, que todo leitor, todo intérprete, todo profissional da interpretação bíblica, ele tem que aprender a fazer duas coisas. Primeiro, ele precisa aprender a fazer a semântica do texto. O segundo, ele precisa fazer a semântica dos conceitos que estão presentes no texto. Estabelecer uma relação entre os conceitos e entre a estrutura fundamental de um texto. E o Pannenberg soube fazer isso muito bem, sobretudo no Novo Testamento. Ele conseguiu fazer isso de uma forma talvez singular, ímpar, talvez como ninguém conseguiu fazer. O Tillich, ele ontologizou a fé cristã, a compreensão de relação providência e liberdade no mundo, no processo, na história, mas o Pannenberg não, ele ficou mais preso à Bíblia e, portanto, ele valorizou mais a Bíblia do que o Tillich. O Tillich, ele foi mais
ele voltou-se mais para a filosofia, e na filosofia mais para a ontologia, né? Então, veja bem, nós temos um problema, porque as nossas comunidades, elas não estão ajudando a descomplexificar esse tema e por isso estão tentando, pela via da simplificação, produzir uma compreensão que vai tornar o cristão, enquanto pessoa humana, frágil nessa caminhada. Em algum momento, o cristão vai passar por alguma experiência em que ele vai lembrar desse tema e, dependendo da compreensão e da reação que ele vai ter a esse tema, ele poderá tanto ficar de pé quanto poderá cair definitivamente. Então, professor, me lembro de algumas conversas nossas. As pessoas acham que ficarão de pé na vida se tiverem uma experiência com Deus, uma experiência de natureza estática com Deus. O senhor está dizendo aqui que sem uma boa compreensão da fé, essa chamada experiência com Deus não vai segurar, não vai ser suficiente. Obrigado, professor. O conceito, a fé buscando compreensão de si mesma, é um conceito da Idade Média, é um conceito que aparece tanto no Agostinho quanto em Anselmo, em outros, mas é um conceito que está tentando produzir essa luz para a tradição religiosa, a tradição cristã, de que não é possível caminhar sem a compreensão da fé. Não é possível caminhar na vida sem a compreensão correta, porque a compreensão correta, ela tem um poder de aumentar a capacidade de resistência da fé, da própria fé, frente aos imponderáveis. Então Paulo ele faz uma breve interpretação da história da salvação a partir do judeu, em Romanos. E chega um ponto que não há explicação. Chega um ponto que a história chega ao seu desfecho, mas não é um desfecho satisfatório. E como não é satisfatória, ela produz angústia. E a pergunta nasce da angústia. A angústia se torna os ides in levem da pergunta para a qual não há uma resposta tão fácil de ser dada. A profundidade da riqueza, tanto da riqueza quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Então, Paulo aqui reconhece um limite, que é um limite que pode levar as pessoas tanto para a esperança quanto para o desespero. Elas podem, a partir de uma compreensão correta, elas podem criar maior resistência para sobreviver ao impacto desses imponderáveis. Porque quando ele começa a perder, e o nosso problema é esse, porque a gente nasceu num mundo em que se valoriza a acumulação e não a perda. Portanto, perder é sempre uma experiência que gera um trauma. Quando a gente perde um carro, a gente fica um pouco, puxa vida, como é que vai ser agora? Quando a gente perde um ente da família, Então, a perda sempre representa um problema. Para alguns, um problema que pode ser superado. Para outros, um problema que não pode ser superado. Eu conheci um garoto em Minas Gerais. Garoto não, já era um jovem. Ele tinha mais ou menos uns 23, 24 anos. E ele perdeu a mãe quando tinha 12 anos. A mãe dele morreu, se não me engano, uma morte por uma doença grave. E a partir da morte da mãe, esse menino não conseguiu existir. Ele não conseguiu ficar de pé. E aí desenvolveu, a partir dessa experiência, ele se desconectou. E aí ele, vez por outra, tinha que ser internado. Então, veja bem como é que é. Para alguns,
A perda não representa nada. Tem filhos que estão dispensando os pais. Estão achando que os pais não são necessários. Dispensam, na cara dura. Vocês não são necessários. Eu construí uma outra família. Agora vocês não são mais minha família. É isso aí. Mas tem outros filhos que não conseguem romper com a família. E quando esses filhos perdem alguém da família, que é importante, que é fundamental, eles não conseguem ficar de pé. Perda é sempre um problema, mas quando nós perdemos a presença de quem amamos, é sempre mais complicado. Quando nós somos submetidos a certas experiências que fragilizam a nossa condição de vida, a gente fica com dificuldade de olhar para frente. Com mais esperança, com mais otimismo. Porque a perda, ela gera uma espécie de paralisação progressiva da esperança. Portanto, ela afeta diretamente o coração da fé. O coração da fé. Uma fé sem esperança é uma fé sem coração. Não pulsa. Não pulsa sangue. Ela não sobrevive. Ela vai definhando até morrer. E a única forma que tem dela permanecer de pé, viva, é mantendo vivo esse coração, a esperança. A esperança é o atributo mais terapêutico da própria fé. Se podemos dizer isso, né? Que a fé tem um atributo, a esperança é o mais importante. É a alma da fé, é o fundamento da fé. Agora imagina quando a gente é ferido nesse coração da fé. Então nosso futuro fica comprometido, nosso presente fica comprometido, a nossa capacidade de interpretar, perceber, interpretar e compreender as coisas, tudo fica comprometido. Portanto, a gente fica meio que desconectado, não sabendo que sentido a gente dá para aquele movimento, para esse movimento, para uma perda que nós temos aqui, ali e acolá. Então a vida se torna uma espécie de engenharia de opressão. Mas não é só engenharia de opressão, ela se torna também engenharia da depressão, da ansiedade, e até mesmo condicionando as nossas experiências a chegar a um desfecho negativo. Eu me lembro que alguns anos atrás eu conheci um rapaz que ele tinha até cantado num grupo famoso aí, evangélico, e por alguma razão ele deixou escrito o roteiro da própria morte. E ele foi para um lago, uma ponte aqui famosa aqui em Goiânia, ali perto do Carrefour, e de lá ele pulou com o peito aberto para cair e ter a certeza de que iria morrer. Morreu. Deixou a família desolada. E os amigos perguntando o que aconteceu. Mas ele era um homem de fé. Então, esse é um cuidado que as comunidades precisam ter, porque me parece que não está havendo o cuidado devido. Me parece que a depressão está entrando com muita força. É um fenômeno que está entrando com muita força para dentro das comunidades. Das comunidades de fé, das comunidades evangélicas. Então isso não deixa de ser um contrassenso. Essa presença da depressão com força nessas comunidades ajuda a entender o que o senhor falou em podcasts anteriores, que é o crescimento do novo movimento gospel no mundo evangélico, né? Que é um movimento especificamente de cura da alma. Essas canções que estão sempre falando da cura da alma. Bem lembrado. Inclusive tem uma música agora recente, eu acho que de 2 anos ou 1 ano para cá, de 1 ano para cá ou 2 anos para cá, Proclama Jesus, não é? Uma música assim.
E aquela música, a linguagem dela toda é uma linguagem de drama, é uma linguagem psicologizante. A linguagem que quer reduzir a mensagem da fé à cura dos depressivos, à cura de quem sofre ansiedade. Então, na verdade, o objeto dessa nova apreciação da fé, que está sendo incorporada nesse movimento que a gente chamou de neopentecostalismo de segunda onda, se circunscreve a essa demanda. Agora, a cura não nós não queremos só a cura do corpo, muito embora, se ela vier, não tem problema. Nós queremos prioritariamente a cura da alma. Essa é a mensagem, esse é o núcleo desse novo querigma da chamada igreja mais, eu diria, a igreja brasileira mais recente, essa que está tentando sobreviver a essa tsunami, né? Que é esse movimento de depressão que está se espalhando pelo mundo inteiro. E junto com ele, há uma onda crescente de pessoas que estão tirando a própria vida. Na verdade, são pessoas que mataram a sua própria esperança. E viver sem esperança é viver sem fé no mundo. Professor, e nesse movimento também, nesse movimento do neopentecostalismo de segunda onda, a gente vê que a perspectiva da fé aparece, mais uma vez, a perspectiva da cura aparece mais uma vez, não pela via da compreensão da mensagem da fé, essa compreensão que o senhor está falando aqui sobre providência, liberdade, não é? Soberania de Deus. Não, ela se dá porque eu me lembro de uma canção, né? Jesus, nesse nome há poder. Então a cura acontece ali por uma interferência direta, que a gente não diz que não acontece, não é? Ao contrário, acontece. Mas a fé cristã sempre propôs a compreensão dessa mensagem que está sendo apresentada, e essa compreensão tem valor terapêutico. Isso não está acontecendo nas igrejas. E entra um outro conceito, né, professor, que é o conceito de oração. E aí eu estou fazendo uma síntese, né? Porque quando nós falamos de oração, a oração não é simplesmente uma prática que se deva ser incorporada na vida cristã para estabelecer uma espécie de contato obrigatório com Deus. Não, é muito mais do que isso. A oração é algo extraordinário. A oração, a vida, quem tem vida de oração, aproxima-se de Deus de tal forma que às vezes chega a ser possível sentir a presença desse totalmente outro, né? Essa presença que representa a afirmação de um totalmente próximo. Essa expressão totalmente próximo, ela é uma afirmação que é relevante, é significativa para mim. Eu aprendi ela de um teólogo, Schlebeck, que é um teólogo católico. Tem muita coisa dele escrita, mas eu aprendi essa expressão dele e foi para mim na época uma expressão de valor terapêutico muito alto, porque esse totalmente próximo representa exatamente o espírito da oração. É trazer Deus para perto, trazer o Deus excelso, a presença do Deus excelso para perto. Mas a presença de Deus, do Deus excelso para perto, não significa a vida completa de Deus. Se tem essa ideia de que eu sou templo do Espírito, portanto o Espírito Santo mora em mim. O problema é que o corpo ali não pode ser traduzido como carne. O corpo ali tem que ser traduzido como vida. A expressão corpo, se for traduzida como carne, gera um problemão. Primeiro porque Paulo está falando para uma comunidade helênica.
E a carne, para a comunidade grega, é a habitação do mal. E não há compatibilidade entre o espírito, as coisas espirituais, com essa dimensão material da vida, da realidade. Portanto, são incompatíveis, visceralmente incompatíveis. E Paulo, quando fala então de corpo ali, ele fala de vida do corpo. A vida no corpo, vida do corpo, vida no corpo. Portanto, tudo que representa a nossa vida nesse corpo tem que ter a presença, tem que chamar, tem que atrair a presença do Espírito. A presença do Espírito tem que estar aí, na sua vida, na vida do seu corpo, nos movimentos do seu corpo. O corpo é necessário. Se não fosse necessário, a gente poderia morrer. A gente morria e ficava desencarnado caminhando pelas ruas da cidade. Seria interessante isso aí. Mas não, mas que tem um corpo. É através do corpo que a pessoa se manifesta, que a pessoa se expressa, que a pessoa se comunica, que a pessoa vive a sua experiência de mundanidade. Mundanidade no sentido positivo, mas mundanidade no sentido de carnalidade. Deixa eu só ver se eu estou entendendo. Então, o senhor está dizendo que a vida, essa vida é o templo do Espírito. E parte dessa vida se dá no corpo. O que não pode é se resumir ao corpo. Não, parte não, toda ela se Toda ela se dá no corpo, porque quando Jesus diz, olha, quando o seu olho for são, todo o seu corpo será são. O que é o corpo? Uma ideia de que a vida. Esse corpo é o templo do Espírito. Sim. Ela não está errada. Não, não, mas quando compreendida daquela forma, eu me lembro uma vez que eu encontrei um rapaz de uma igreja que guarda um dia da semana, e ele falou assim, olha, eu estou tomando Coca-Cola, que eu sei que eu estou fazendo a coisa errada, eu não devia, porque meu corpo é templo do Espírito. O que tem a ver a Coca-Cola com o corpo, ser o templo do Espírito? Então, nesse sentido, a santificação é um fenômeno que produz purificação das experiências da vida que se processa através do corpo. Você não consegue separar. A Cristina, esses dias, falou uma frase engraçada que eu ri. Eu estou sentindo. Ela se angustiou com a morte de um gatinho lá, irmão do nosso gatinho. Eu tenho um gato preto lá, né? Então, o nome dele é Gabriel. E aí o irmãozinho do Gabriel foi atravessar uma rua e foi atropelado e morreu. E aí Cristina chorou. E ficou, porque ela pegou um pouco, ela teve contato com ele. E a Cristina é muito sentimentalista, sabe? E ela falou assim, eu estou sentindo dor na alma. Aí eu fiquei pensando, eu não sabia, ela conseguiu localizar a alma do corpo, né? Dor na alma, quer dizer, você fala assim, eu estou sentindo uma dor aqui no pescoço. Mas aí o pescoço tem gente sem saber, né? Tá aqui, né? Mas a dor na alma já é uma coisa mais difícil, né? Não, é possível sentir dor na alma. Angústia é a dor na alma. Angústia, o medo, é uma espécie de dor também. É dor em relação a uma ameaça potencial que está presente, mas não pode ser vencida de imediato. A pessoa que já sentiu essa dor, quando você fala dor na alma, ela entende. Ela entende, não tem como não entender. Então isso acaba sendo uma construção, né? Mas veja bem, o templo, o meu corpo como um templo, não faz sentido. Porque o espírito seria muito pequeno para habitar nesse corpo pequeno. Mas na minha vida não, há uma amplitude. Então, a minha vida, ela percorre um cronos, um itinerário cronológico e um itinerário cairológico também, né? Ou seja, eu vivo experiências que estão situadas tanto no tempo cronometrado quanto no tempo marcado por experiências, por tempos difíceis, tempo de dor, tempo de alegria, tempo de
etc, etc. Então, a nossa vida é marcada por isso, e a presença do Espírito tem que estar aí, nesse processo todo. Um percurso da vida humana que se processa dentro dessa materialidade, dessa mecânica que é o próprio corpo, né? O corpo na vida. Então, veja bem. O senhor está corrigindo uma confusão que é histórica, não é? Quando se começou lá atrás a tentativa de platonizar o cristianismo, né? Sim, sim. Essa confusão parece inclusive no Nietzsche, que colocou o cristianismo como uma forma de platonismo popular, não é? Sim. Obrigado, professor. Veja bem, nós temos dentro das narrativas do Novo Testamento um grau de riqueza de informações que torna a oração algo muito mais impressionantemente eficiente para viver. É uma espécie de método, mas é mais do que método. É um expediente também que se tem no espaço da vida cotidiana. Nós não podemos ficar orando o dia todo, ou ajoelhado, ou deitado, nós não podemos fazer isso o dia todo. Eu me lembro quando eu li um livro lá atrás daquele coreano famoso, né? Oração Chave do Avivamento. Aquele livro, na época, me fez muito bem, né? Porque é a partir da leitura daquele livro que eu me inspirei, que eu me senti inspirado a desenvolver minha própria vida. Eu aprendi com aquele líder coreano de que quando a gente não tem tempo no dia, a gente tem que criar um tempo fora do dia normal, do dia comum. Ele dizia assim que ele dormia 7, 8 horas da noite para acordar às 4 da manhã para começar a vida dele. Aí ele pegava, eu não sei muito bem como é que se chama aquilo, mas é uma espécie de cobertor que ele entrava dentro, um cobertor que pegava todo o corpo, e aí ele deitava junto com centenas de outros irmãos no chão, né, no morro, e começava a orar, das 4 até as 6, todo dia, das 4 até as 6. E ele disse que isso foi ganhando cada vez mais adesão, esse movimento. E de repente houve uma explosão. As comunidades, não só dele, mas todas as comunidades evangélicas desse país, Coreia do Sul, começaram a experimentar um crescimento sem paralelo. E hoje, até hoje, né, é praticamente as maiores igrejas evangélicas do mundo estão lá, na Coreia do Sul. Quer dizer, tem outros lugares que tem igrejas grandes também. Mas o fato é que ele valorizou a oração, e a oração não é só petição. A oração é um modo de se estar na presença de Deus para tentar compreender esses movimentos de contradição que acontecem, esses movimentos que se epifanizam na experiência do cotidiano das pessoas. E a maior parte das vezes, as pessoas, por não compreenderem, por não terem uma vida com uma vida reflexiva, ponderativa, à luz da presença de Deus, elas têm dificuldade de compreender o componente transcendente que está presente nessa experiência de negatividade que eu estou tendo agora. Existe sempre uma luz camuflada nesse espaço da escuridão que a experiência humana, via de regra, é submetida a viver. Então, seria bom se a gente entendesse melhor sobre isso. Por quê? Porque a expressão do profeta é interessante, né? Da escuridão nascerá luz. Né? Então, significa que
da morte nasceu uma forma de vida imortalizada. Então, do desespero nasce uma esperança inquebrável, que é o que alimenta uma fé de natureza projetiva e, portanto, uma fé que é capaz de produzir uma resistência para que a pessoa que porta essa fé seja resiliente o suficiente para caminhar, mesmo quando as coisas estão muito complicadas, muito difíceis. A vida de quem tem a fé não é uma vida fácil. Essa foi uma promessa mentirosa que as igrejas fizeram, boa parte das igrejas fizeram. Das igrejas, não só as evangélicas, mas as católicas também, a igreja católica também, fizeram as pessoas que a vida na fé seria mais fácil. Não é mais fácil. A vida é uma coisa complicada. A vida é um palco de experiências que são, na maior parte das vezes, surpreendentes. Nós não temos, às vezes, acesso ao resultado de cada experiência que nós vivemos. O resultado, às vezes, nos surpreende, no sentido positivo, mas também no sentido negativo. Agora, como é que a gente sobrevive tanto a essa quanto àquela? O meu justo viverá por fé. Então, o conceito de crer, ele deve ser um conceito diretamente relacionado à vida. Por isso, quem crê tem uma vida que é capaz de resistir. Uma vida que é capaz de resistir todas as experiências com poder de morte que acontecem também nesse palco da vida biológica, da experiência biológica da vida humana na história. Não só biológica, mas psicológica também, né? Biopsicológica. Então, estou vendo aqui o nosso conceito, né? O nosso crer para compreender, crer para viver, né? Então, isso é o fundamento da fé cristã. Significa que não se pode viver sem fé num mundo que é basicamente governado pela engenharia da maldade. A engenharia da maldade é um conceito que a gente já falou sobre ele, né? É um conceito que está basicamente associado a vários processos que foram desencadeados por uma espécie de racionalidade transgressora. Associado esse conceito de racionalidade transgressora é um conceito que a gente pensa a partir da queda. A queda, ela produziu esse espírito, esse movimento que se processa na vida, que é um movimento de capacidade destruidora absurda. A racionalidade transgressora, ela é uma racionalidade que opera sempre para a morte. Por quê? Porque ela sempre organiza e institui o caos como forma de vida. A fé é um elemento que contrapõe a essa engenharia do mal produzido pela racionalidade transgressora. Então, quem quer viver e resistir a tudo isso tem que ser por fé. Por isso que Paulo insiste, e outros autores do Novo Testamento também. O meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. Eu queria que você que nos escuta, que está nos ouvindo agora, nos vendo, pensasse nisso, porque eu imagino que todo mundo tem uma razão para estar na igreja, nessa comunidade de fé, que você e que eu frequentamos, né? Todo mundo tem uma razão para estar lá. Mas na maior parte das vezes as pessoas vão para as comunidades de fé e lá elas têm uma experiência que é contraditória. Elas perdem a esperança da fé. É lá nas comunidades que elas perdem a esperança da fé. Eu estava cortando cabelo ontem e aí tinha um rapaz lá que estava na minha frente e ele disse assim, olha, eu já fiz parte de uma igreja.
Mas quando eu comecei a conhecer esse negócio, como é que isso funciona por dentro, eu me decepcionei. E aí eu resolvi sair. Então, veja bem, até hoje a gente não entende o conceito de igreja no Novo Testamento. Igreja como uma forma, o conceito é usado por Paulo. Então, a igreja nós temos noção de experiência institucionalizada da fé. E não é isso. A vida na igreja é mais do que isso. Mas esse é um tema que a gente ainda vai falar posteriormente. Nós não vamos agora gastar tempo com ele, não. Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta, professor? Por enquanto, não. Tem alguma pergunta, Timóteo, para ser feita? Tem, não? Alguma dúvida? Você que vem de uma tradição mais remota, né? Uma tradição religiosa e que se trabalhou muito também esse conceito de libertação da alma, né? Então havia cultos que foram criados para se estender ou para chamar as pessoas para ter essa experiência de libertação. Então havia o culto da libertação, né? O culto da cura, né? Mas eu fico pensando, por que as pessoas estão dentro das igrejas precisando de libertação? Ainda? Né? A cura, e que tipo de cura que se busca dentro dessa experiência intra-eclesiástica? Que cura que se busca? Então, quem está procurando cura dentro dela é porque entrou doente e permanece doente. Entrou doente na igreja, na comunidade, algum tipo de doença. E esse é um tema que a gente pode trazer mais para o futuro. Algum tipo de doença, e esse tipo de doença com a qual ela foi para a igreja ainda está presente. E aí ela está buscando cura. E ela está reduzindo toda a riqueza da experiência da fé cristã a essa desejosa esperança de cura. Mas é uma cura a um problema, a um mal específico que ela carrega, que a levou para dentro desse espaço religioso. E que ela tem medo de sair do espaço religioso, tem medo porque acredita que quando sair, se sair, aí essa doença ganha um volume muito maior que pode levar a ela não só ao óbito da fé e da esperança, mas à própria morte, no sentido biológico também. Professor, nós já falamos várias vezes aqui desse movimento de acomodação das igrejas, né? Quer dizer, cada vez mais a igreja deixou de ser uma comunidade de contraste, cada vez mais a fronteira entre um modo de vida que está fora da igreja, ele vem para dentro da igreja, não é? Então, essa doença que o indivíduo traz, quando ele vem para dentro da igreja, fica difícil pensar a cura, porque não há uma ruptura com o modo de vida que produziu essa doença, não é? Ele vem, o senhor fala na sua análise do espaço urbano, que o espaço urbano é um espaço da competitividade, é um espaço em que o mundo imaginário está em guerra o tempo todo. As pessoas vão para casa, mas no mundo imaginário elas continuam competindo com o inimigo imaginário, aquele que é um potencial vencedor em relação a ela, não é? Ela pode ser derrotada, ela traz esse potencial vencedor e permanece em guerra com ele. Então, é um mundo em que não há pacificação. Não é? O Evangelho nos chama a pacificação. Então, a pessoa vem para dentro da igreja, mas ela não rompe com o modo de vida e, portanto, ela quer a cura, ela procura a cura, ela canta, não é? Mas ela não entende que o que está produzindo aquela doença tem a ver com valores que ela consome num sistema antitético à fé cristã. Eu agradeço ao professor Cláudio, porque ele já nos trouxe para onde eu queria chegar, que é a oração, o espaço da experiência onde
o conflito ele é, eu vou usar a expressão porque o pessoal tem criado muitos conceitos, aí eu vou me dar o direito de criar um conceito. O espaço do conflito, né, das experiências em conflito, é pacificado. Não vou usar um conceito diferente, não, vou usar um novo. Vou usar o de sempre, né, pacificado. O espaço, a oração é o lugar da pacificação de conflitos que se trava no dia a dia. Então, quem tem essa experiência não fica teologicamente brigando com as variáveis providência e liberdade. O que eu faço diante dessa aporia, dentro desse tema que ao longo da história trouxe mais rachadura para dentro do espaço da fé do que coesão. Então, se compreendeu, a oração ela foi colocada por causa desse tema. A oração foi uma oferta da graça de Deus colocada para que as pessoas acreditem que não há uma relação de exclusão entre o Deus soberano que atua de forma providente na história, mas uma história que acolhe pessoas humanas que são portadoras legítimas de liberdade. Eles fazem escolhas. Dependendo das escolhas que eles fazem, eles vão produzir fatos. Fatos que podem ser de natureza não conflitiva e fatos que podem ser de natureza conflitiva. Se forem de natureza conflitiva, vão produzir movimentos contraditórios. As pessoas vão pensar, tudo vai sair fora do controle. Tudo vai sair. Vai chegar uma hora que nem Deus vai ter competência para evitar o inevitável. E aí a gente entra naquele momento de pânico. Nem Deus agora pode resolver isso. E aí, o que a gente faz? A gente pula de um prédio, a gente faz o quê? Coloca uma cadeira numa trilha de trem, espera ele vir, a gente acende um cigarrinho e espera bater? O que a gente faz? A recomendação do Novo Testamento, sobretudo muito presente nos evangelhos. Ora, cada pedido que se faz, cada pessoa que se aproxima, aquela mulher que sofria de hemorragia, aquela tentativa inarredável, incansável daquela senhora de saber onde Jesus está, ela quer tocar, só tocar nas suas vestes, porque ela tem a convicção de que esse toque representa cura, experiência de cura. E é isso que a gente faz na oração. A gente chama a existência, a gente chama a presença de alguém que existe, mas cuja realidade não está visivelmente manifesta. Mas a gente chama essa presença. E ao chamar essa presença, a gente quer experimentar esse toque que cura com o Deus que existe, mas que é invisível. É o Deus que mora numa luz, num espaço onde não há outro compartilhando com ele o mesmo espaço. É assim que o apóstolo Paulo diz. Então, esse Deus que está lá é o Deus totalmente outro, mas ele aqui na oração, ele deixa de ser o escandalosamente outro para se tornar o afetuosamente próximo. Papai. O papai. Então, ele é próximo porque ele vai se comunicar com a gente através da linguagem da cura. Portanto, a oração representa cura para a dor que nasce dos conflitos da vida. Isso representa. Pode falar. Eu tinha comentado há pouco, bem na hora que eu precisei dar uma saidinha, mas eu fiquei pensando aqui sobre a minha experiência, né? O senhor falou dos cultos de libertação. Eu remontei um pouco da história, falo respeitosamente, porque muitas pessoas que faziam parte dessa comunidade ainda conheço, boas pessoas com quem a gente ainda tem algum contato, então eu falo com todo cuidado de não
de não ser ofensivo, são irmãos, considero como irmãos. Mas a experiência que eu tenho lá, ela me faz entender o seguinte: as pessoas estão num ambiente onde falta um preparo ali, né? Sei que de lá para cá aconteceram mudanças, eu estou falando daquele momento lá, aquilo era início dos anos 90, né? Uma parte dos anos 90, essa experiência. Elas estão buscando vencer certos males que elas não compreendem muito bem, através de uma fé que também não compreendiam muito bem. Eu lembro, inclusive, que, curiosamente, dentro do templo da igreja tinha uma faixa, que nunca saiu da minha memória. Ela era uma faixa enorme, que quem entrava, na hora de sair do templo, você via. E essa frase estava escrita: a oração muda as coisas. Essa faixa. Só que no culto de libertação, que normalmente acontecia às quartas-feiras, qual que era o foco? A luta ali não era da pessoa contra desafios que ela tem consigo mesma, não é uma luta de natureza ética e moral, uma luta contra demônios. Então é como se quem está me mantendo nesse estado, ali iam às vezes pessoas também que tinham problemas com álcool, com drogas e outros problemas psíquicos, né? As pessoas levavam pessoas nesse dia pensando nisso. Então a ideia é que a fé está aqui, a gente vai orar para expulsar um demônio, ou para vencer essas forças que estão produzindo esses males. A mudança esperada raramente era compreendida como algo que é operado à luz da fé no uso da liberdade, para uma mudança ética de vida, a partir da qual a cura também se processa, né? Então eu acho que essa dificuldade de compreender, e não estou dizendo que não existam os demônios, que eles não têm um trabalho deles, mas eu estou entendendo que se há liberdade, né, a gente está sendo chamado para usar essa liberdade à luz da fé, da ética da fé, né, para uma vida na qual essa cura se processa, né, da doença para a saúde, progressivamente, como o senhor tratou lá atrás. Lá no episódio sobre o Natal, o senhor falou, olha, lá o senhor estava tratando especificamente das pessoas que desenvolvem uma compulsão com a pornografia. Eu acho que o senhor vai lembrar disso. E essa expressão nunca saiu. Ora e pede a Deus, né? Me restaure em mim a inocência. Então, o Espírito vai trabalhando, colocando uma gotinha por dia. Só que isso não é mágica, não é? O Espírito trabalha cooperando com as escolhas que eu estou fazendo a partir do que eu estou compreendendo. Então, acho que lá o problema era esse, o que eu compreendo, que as pessoas continuam com dificuldade de mudar, porque elas estão lutando contra um demônio, né? E não... a luta não é contra carne nem contra sangue, isso é compreendido como, bem, eu estou lutando contra algo que está além de mim, não depende da minha liberdade, né? Eu conheci no passado pessoas que diziam algo assim, essa pessoa que eu conheci, que eu estou me referindo agora, ela não mora no Brasil, ela mora fora do Brasil, mora num país, mas eu prefiro não falar que país é. E eu tive próximo dela. E ela fez uma viagem desse país onde ela mora para o Brasil. E nesse país, e nessa viagem, nessa experiência de viagem, ela encontrou um homem. Ela é casada. Ela encontrou um homem durante parte da madrugada. Os dois conversaram. A conversa ficou quente. E ela disse, olha, eu não sei como é que não aconteceu uma coisa entre nós dois, uma experiência sexual. Porque nós ficamos tão excitados com a conversa que nós tivemos. E a gente estava num lugar tão estratégico, tudo apagadinho, no avião, viagem internacional, e que eu falei, meu Deus, tem misericórdia de mim, não deixa eu pecar, não. Isso é uma anomalia para quem está nos ouvindo. Nunca faça um pedido desse para Deus. Não deixa eu pecar. Porque isso é tentar o Senhor teu Deus. Lembra da expressão do que Jesus usa para repreender o Satanás? Não tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você está tentando a Deus quando está pedindo para Ele não deixar você pecar.
Porque essa não é a escolha que Deus faz, é uma escolha que você faz. Nós fazemos. Portanto, nós criamos a possibilidade de experimentar a dor, o sofrimento, que está diretamente ligado às escolhas que nós fazemos. E aí, Deus não tem participação nisso. Portanto, acusar Deus não existe. Por quê? Não, porque eu estou sofrendo. E o seu sofrimento foi criado? Como é que é? Ele caiu de paraquedas? Como é que foi isso aí? Ou ele tem alguma relação com as escolhas que você fez durante a vida? Então é complicado, né? Veja bem, quando eu falo que a oração ela é o espaço da liberdade da fé, é porque a fé é o único método disponível em todo o universo criado por Deus para tornar Deus o próximo, o totalmente próximo. Para tornar a realidade de Deus uma realidade comunicável do ponto de vista da nossa experiência. Nós sentimos quando o nosso mundo interior que está em conflito é pacificado. Nós sentimos isso, a gente chama de cura. Então, sempre quando um processo de conflito é pacificado, uma cura aconteceu. E quando essa cura acontece, é porque eu entendi esse espaço em que minha liberdade da fé opera para reclamar a epifania de uma experiência que não seria possível fora da fé. Portanto, a fé tem que ser uma fé sadia, uma fé com esperança, uma fé com alto grau de confiança. Estava ouvindo uma expressão que o professor Cláudio usou num podcast mais antigo, né? Ele estava fazendo uma decodificação de algumas interpretações que ele tinha feito de alguns artigos, né? Veja bem que nós temos a possibilidade de viver com fé. Mas essa fé tem dois modos operantes. É a fé que opera com desconfiança, portanto, uma fé que pode ser chamada de uma fé paranoide, porque ela opera com um grau de desconfiança muito grande, uma desconfiança não só muito grande, mas é uma desconfiança que está fora do aceitável, dos limites aceitáveis. Os limites de normalidade, vamos chamar assim, né? Eu penso que o Tomé chegou próximo disso aí. É um dos discípulos de Jesus que chegou próximo disso aí. Então, ou o modus operandi, um outro modus que é aquele que confia. É aquele que acredita que nem mesmo uma tempestade é capaz de afundar um barco que está à deriva, aparentemente à deriva. E isso dá tranquilidade. Esse tipo de fé foi demonstrada por Jesus. Por que eu sei que ele tinha esse tipo de fé? Porque ele conseguiu dormir. E a experiência ali era uma experiência para ficar atento, não era para dormir. Era para ficar nervoso, com medo. No entanto, não aparece o medo, não aparece o nervosismo, não aparece a ansiedade, não aparece o desespero. Eu olho para Jesus e vejo ele dormindo. E aquele sono gostoso, aquela pestana, né? Como vou tirar uma pestaninha. Significa o quê? Eu confio. Eu não consigo explicar. Eu confio. Mas veja bem que essa confiança foi construída ao longo de uma experiência. Que tipo de experiência? Experiência de vida experiência com esse Deus, com essa realidade que se aproxima e se converte em linguagem de cura, de pacificação, de conflitos vividos aqui dentro. Então, para quem está nos ouvindo,
para quem foi para a igreja com doença, com desejo de ser curado de doenças que estão gerando conflitos na mente, eu vou te sugerir uma coisa: comece a orar, comece a buscar, comece a ver a oração nessa perspectiva como foi apresentada para vocês aqui hoje. E não se preocupe com o tempo. Orem. Vocês vão ver que a vida vai se tornar mais resistível, mais tolerável. A vida vai ser difícil, vai apresentar experiências surpreendentemente ruins, mas não vai ser compreendida como algo insuportável. Algo que não se dá para resistir, algo que não se dá para aceitar. Então, eu queria parar por aqui, né? Nós já estamos com mais de 1 hora, né? Então nós vamos parar por aqui e ao mesmo tempo nós vamos dar um encerramento a esse tema, tá? O encerramento ao tema providência e liberdade. Eu espero que vocês tenham compreendido a soma de todos os vídeos, né? E esse vídeo que é um vídeo conclusivo, em que nós resolvemos de forma mais resumida e simplificada, a gente resolveu trazer o tema de forma que você pudesse, através dessa recomendação, a prática da oração, para que você entendesse o valor que se deve dar para a vida de oração. Deve-se dar tanto valor, muito mais valor para ela, do que até mesmo a experiência de ir para os cultos. A vida de oração com Deus, ela deve valer mais do que a vida de ir para um culto numa igreja. Se a gente valoriza essa ida, muito mais ainda se tem que valorizar a experiência que se tem de se aproximar, ou de aproximar a realidade de Deus da nossa própria vida, da nossa própria experiência cotidiana, através da oração, né? Então eu vou ficar por aqui. Esse tema encerra e eu espero que vocês possam ser enriquecidos e tocados e transformados a partir dessa reflexão, tá? Eu quero agora passar a palavra para o professor Claudivan e depois, então, o professor Timóteo vai fazer o desfecho, né, do nosso podcast de hoje. Não, eu estou satisfeito, acho que não tenho nada a acrescentar, não. Então, eu quero agradecer quem nos acompanha. Eu espero que, além de compreender algo que vai dar sustentação para a sua fé, você olhe de uma forma um pouco diferente para a sua vida de fé. Eu também espero que você se sinta chamado para orar, né? Então, acho que o sentido que o professor Anderson colocou para a oração, ele pode mudar a forma como você enxerga a sua vida de oração. Não como uma coisa secundária, um adereço, né, na vida de fé, mas como uma coisa prioritária, como uma prática que precisa ser valorizada. Então, antes de encerrar, eu vou fazer uma oração por nós, por quem está nos ouvindo. Papai, eu te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade de ouvir. Te agradeço pela compreensão da fé. Te peço que as palavras que foram ditas aqui, elas não só entrem na minha mente, na mente de quem está nos ouvindo, mas que o Senhor trabalhe a partir delas, produzindo a maturidade da compreensão, que é base para a construção de uma maturidade da fé. Te peço que o Senhor dê como alimento para quem nos acompanha e para nós esse desdobramento, que é a construção de uma fé sóbria, de uma fé sadia, e uma fé que nos dê o que é necessário para caminhar nesse mundo. Um mundo complicado, um mundo onde nós experimentamos acontecimentos, fatos,
que causam dor, que causam sofrimento, e eu sei que às vezes nós temos medo. Te peço que o Senhor nos ajude a compreender como enfrentar cada medo a partir da confiança da fé. Te peço que o nome desse podcast faça sentido prático na vida de quem nos escuta e que seja produzida vida a partir da fé. Esse é o meu pedido, junto com todos aqueles que concordam com essa oração. Amém. Quero agradecer esse tempo, né, que você gastou ficando até aqui. Eu acho que vai ser importante voltar para ouvir de novo os outros episódios que ficaram para trás, para ir montando essa compreensão, né, encaixando as peças. E também espero que você continue com a gente no próximo podcast. A gente vai começar um tema novo no próximo episódio. É um tema do nosso tempo, é um tema quente da nossa experiência de vida agora, como cidadãos de fé vivendo nesse mundo. A partir do próximo episódio a gente começa a tratar do tema religião e política, não é? Então, espero que vocês continuem com a gente. Até lá, até o próximo episódio.